Diz assim: e no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudações seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Irmãos, nós sabemos que existe uma luta intensa na vida de uma mãe. Existem muitas alegrias, mas existem algumas tristezas que vêm pelo caminho. Existem algumas dificuldades e existem alguns desafios que uma mãe passa. E gerar uma criança é uma dádiva que Deus colocou dentro de um corpo de uma mulher. É algo sobrenatural. A Bíblia considera a geração de um filho dentro de um ventre como um milagre. É um milagre que acontece dentro do ventre de uma mulher. Porque, se não me falha a memória, no livro de Jó, diz que a gente não sabe como se formam os ossos dentro do ventre de uma mulher. A Bíblia, irmãos, ela não mente, ela nunca vai falhar. Se ela disse que não tem como saber como se formam os ossos dentro do corpo de uma mulher, a medicina nunca vai descobrir. Podemos viver mais 1000 anos, mais 2000, a Terra pode existir por tanto de tempo que existiu, mas o ser humano nunca vai descobrir como se formam os ossos de uma criança dentro de um corpo de uma mulher, dentro do ventre. A ciência sabe muita coisa, ela consegue, através da ultrassom, essas ultrassons mais atuais também, que são chamadas de morfológicas, né? Consegue ver muita coisa, consegue descobrir alguma deficiência, né? Consegue descobrir o sexo da criança, mas ela não consegue descobrir como se formam os ossos dentro do ventre de uma mãe. Então, quando nós estamos falando da palavra mãe, ela é um sinônimo de um milagre. Muitas vezes você, como mãe, às vezes ora e pede a Deus um milagre sobre algo dentro da sua casa, e às vezes a fé abala e você não consegue produzir fé suficiente para que algo sobrenatural aconteça. Mas existe algo que acontece. Tem uma palavra na Bíblia que diz: eu te formei.
Ou seja, quem é que forma o ser humano dentro do ventre? O próprio Deus. Existem coisas que Deus deixa para fabricar naturalmente. É o caso de uma semente, uma planta, uma fruta. Todo mundo sabe, quem estuda o processo de crescimento de uma planta. Mas o milagre do nascimento, não. Não se sabe. Como é que a barriga de uma mulher, ela cresce como se fosse um elástico, né? E depois volta como se nada tivesse acontecido. Como é que guarda? Como é que o quê? 4 filhos. 4 filhos. 5 dentro de uma barriga. Para você ver como é o milagre de Deus. Às vezes a mãe, ela fica sufocada. Às vezes a mãe fica sufocada com um filho, né? Só com um filho. Aí, quando ela está muito grande, onde estão bem pequenininhos, a gente vai mover para respirar. Principalmente, que é mais puxado, né? 4 filhos dentro do ventre. Uma mulher fica vomitando, né? Imagina. Irmãos, então como é que a ventre da mulher cresce como se fosse um elástico, né? E todas as suas ligações também crescem junto. O médico abre o corpo de uma pessoa, seja mulher ou seja homem, ele não fecha com perfeição. Mas uma criança, quando está sendo gerada, cresce a barriga e depois ela volta como se nada tivesse acontecido. Expande o músculo. Aí quando o bebê nasce, ele volta um pouco. Pois é, eu vejo assim, o músculo vai continuar. Mas como o normal, nada não tem. Olha aí. É uma coisinha, né, que o homem fez. O homem estuda medicina, mas acaba errando. Deus faz o que se estender e depois volta. Eu estou dizendo isso, você sabe por quê, irmão? Para mostrar como o milagre começa dentro de um ventre. E muitas vezes falta fé numa mãe durante a criação, né? Durante a criação. Mas o milagre começa dentro do ventre. Eu falei aqui de Maria, e uma das palavras mais importantes aqui que foi dita a Maria, aqui foi: você observa, os fariseus, quando algumas pessoas, né, o Filipe, não, Natanael, né, ele disse, não, quem foi que disse? Pode vir alguma coisa boa, foi ele, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E ele diz, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Era uma cidadezinha ali, esquecida, né? Cidadezinha esquecida. Talvez Meruoca ainda fosse até mais importante do que Nazaré, porque da Meruoca a gente pode dizer, vai sair coisa boa de lá, mas a pessoa dizer, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Mas Deus, lá do céu, irmãos, Deus que é soberano, Ele vê tudo. Vê tudo. Vê tudo. Hoje, semana eu estava meditando pela segunda, o quanto o ser humano, ele foi ingênuo, alguns, por ter ao seu lado um Deus que criou os céus e a terra, e os fariseus tinham inveja de Jesus. Eles estavam com Deus, o que criou ele, o que criou os céus e a terra. Você imagina você estar de cara a cara, fisicamente,
especificamente com o seu Criador. Jesus, ele vê tudo, Deus, ele vê tudo. Ele olhou do céu, olhou para a terra e procurou uma mulher que fosse assim, a mais perfeita que tivesse, a mais justa, né? A que servia a Deus com mais dedicação. E aí ele encontrou Maria. Poderia ter sido Joana, Isabel, né? Marta, qualquer outro nome. Qualquer outro nome poderia ser. Mas ele encontrou uma tal de Maria lá, que atraiu ele. Acredito até que Deus escolheu Maria nem só por causa de Maria, mas também por causa de José. Porque José era um homem sério, temente. Ele não, quando soube que Maria estava grávida e ele não tinha nem tido alguma relação com ela, ele quis deixar em secreto para não difamar ela e provavelmente ela não ser apedrejada e morta. Olha o quanto esse homem procurou ser justo no meio de algo que ele achava que era injusto. Até nisso Deus olhou, ou seja, Deus escolheu um casal onde lá pudesse nascer o Criador, Deus, Jesus Cristo. Então ele escolheu Maria. E uma das palavras que ele diz é: bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, olha, poderia ter sido qualquer uma, mas você foi escolhida. Então considere-se bendita. Às vezes as pessoas usam isso como se diz que ela fosse assim, como se ela fosse assim, por causa dessas palavras, ela era bendita, como se ela fosse uma divindade. Mas não, ela foi bendita porque ela recebeu a oportunidade de gerar Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. Ela teve essa oportunidade. E ali, irmãos, essa palavra, quando ele diz bendita sois, me faz voltar a isso que eu estou falando para os irmãos, que Deus, ele olhou lá de cima e ele viu no meio de milhares e milhares de mulheres uma que o atraiu. Irmãos, o nosso caráter, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, o nosso comportamento, o nosso falar, ele diz muito diante de Deus. Vejam que quando Satanás ele se encosta perto de Deus, é como se Deus tivesse parado de frente para um alpendre ou uma laje lá de cima no céu, bem alto, olhando assim o panorama da terra, e lá da terra ele estava vendo Jó. Satanás olhando com ele, e ele dizendo assim, não sei se Satanás estava conseguindo ver Jó, acho que não, acho que só Deus. Ele olhou assim e disse: viste o meu servo Jó, homem temente, íntegro, que desvia-se do mal. Ou seja, Deus ele é atraído por qualidades. Então, Maria atraiu Deus pelas suas qualidades. Pelas suas qualidades ela atraiu Deus. E aquilo fez dela uma agraciada. Agora, Jesus Cristo ele nos incumbiu de pregar o Evangelho. Ele nos deu o privilégio de levarmos a mensagem dele. E existe um orgulho muito grande numa mãe quando um filho ou uma filha faz algo que o agrada ou agrada. Aliás, por exemplo, é um orgulho de uma mãe dizer: minha filha, meu filho vai se formar, ele é um doutor, ele é um médico, e aí vai dizer, ou alguns se orgulham por ele ter uma profissão boa, né?
Então, é um orgulho. Agora, vejam só, Maria não iria gerar um médico, assim no popular, no sentido da palavra mais terrena. Maria não gerou dentro de si um rei terreno, não gerou dentro de si qualquer outro profissional. Ela gerou dentro de si o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Agora, por que isso é bom? Ela foi bem agraciada por isso. Outras mães podem ser bem-aventuradas, assim como Maria. Porque o que Jesus deixou, ele disse: sede meus imitadores, ou seja, assim como eu estou usando assim algumas ligações aqui para tornar mais interessante essa mensagem, assim como eu dei orgulho à minha mãe terrena chamada Maria, vocês sejam meus imitadores e deem orgulho também à sua mãe terrena, chamada pelo nome que ela é. Às vezes uma mãe tem muito mais orgulho de um filho médico do que de um filho missionário, por exemplo, de um filho pastor, né? De um filho pregador. E Paulo, ele fala que a melhor coisa que você pode escolher é o dom da palavra. E Paulo também disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, assim como Jesus deu orgulho à sua mãe, eu estou dando a minha e vocês nem a sua. Entendeu? É assim. Então o que é que a gente tem que fazer? Confiar no Senhor. O que nós temos que desejar em primeiro lugar não é que os nossos parentes, filhos, no caso, em primeiro lugar não sejam ricos, porque a maioria da gente quer que os filhos sejam ricos, né? Tenham uma profissão boa e tenham um bom sustento. Mas, segundo o Salmo 23, diz que o que não pode faltar na vida do ser humano é Deus. Então, é muito mais interessante você desejar, em primeiro lugar, que os seus filhos nunca se desviem dos caminhos do Senhor e sejam guiados por Ele, do que ele ter qualquer outra profissão, mas ele não ser uma pessoa firme como cristão. O Salmo 119 diz lá pelo versículo 60 e alguma coisa, se eu não me engano: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No mesmo salmo ele diz que quem dera eu pudesse observar a tua palavra, porque se eu observar ela, eu não vou errar. Ou seja, é melhor orar em primeiro lugar para que o seu filho seja guiado, sua filha seja guiada pela voz do Espírito Santo, pelas palavras de Deus, seja direcionado por Deus, do que qualquer outra coisa. Porque, meu irmão, existem mães orgulhosas de seus filhos por todo o mundo. Você imagina uma mãe que tem um filho que é um cantor, ela não é cristã, e ele é um cantor do mundo, sucesso, tem tudo, mas o que adianta? Agora vejam o exemplo de uma mãe que ela é cristã e o seu filho também é um cantor bem sucedido no secular, né? Um exemplo é por exemplo, vou dar um exemplo como Zezé de Camargo, né? Pais cristãos, mas ele não é cristão. Acredito que para esses pais, eles prefeririam que o seu filho estivesse nos caminhos do Senhor do que ter toda aquela riqueza que ele tem, do que ter toda a fama.
do que ter todo o sucesso que ele tem. Então eu quero deixar como uma mensagem oficial aqui para os irmãos, em essencial a este dia das mães, para as mães, que o seu desejo, antes de tudo, seja a salvação e uma vida com Deus dos filhos, né? Salvação e uma vida com Deus. Não sei qual era o pregador, não sei quem era a pessoa. Ele pregava e dizia assim, acho que era o pastor Lucinho. Ele disse assim, olha, eu digo para os meus filhos, e eu desejo, eu não tenho a ambição que meu filho, ele poderia pagar qualquer faculdade para o filho dele, médico, qualquer coisa. Ele disse, eu não desejo que meus filhos sejam médico, advogado, engenheiro ou qualquer outra coisa. Eu prefiro que eles escolham algo como eu escolhi, que é servindo a Deus, do que qualquer uma dessas outras coisas. Por que isso? Porque uma pessoa que realmente serve a Deus, ele morre por Cristo. Morrer que eu diga o quê? Ele vai defender a causa do Evangelho. E ele não tem interesse em se desviar. E no mundo que nós vivemos hoje, muitas pessoas, por escolher o cotidiano e outras profissões, que não é errado, estou dizendo que seja errado, de jeito nenhum, de uma certa forma é bom, mas é aquele cuidado de mãe e pai, de que o filho não se desvie dos caminhos do Senhor. Ou seja, eu prefiro meus filhos nos caminhos do Senhor, obedecendo a Deus e sendo guiado por Ele, antes de qualquer outro desejo. E para mim, se eles trabalharem na obra de Deus, nos caminhos do Senhor, é muito mais preferível para mim do que nas profissões, porque muitas vezes as profissões, por a fraqueza do coração, fraqueza de mente, desviam, né? Desviam. Então, eu quero dar uma pausa aqui nessa mensagem, encerrando, mas perguntando, deu para os irmãos entender a essência dessa palavra? Deu, né? Então, assim, eu não sou mãe, eu sou pai, né? E eu sou filho. Não sei, não tenho o pensamento de mãe, porque o pensamento de mãe é um, o pensamento de pai é outro. Né? Alguns se combinam e muitos se combinam no pensamento, mas nunca vai ser igual. Né? Nunca vai ser igual. Mas assim, essa palavra que eu estou falando, ela é perfeita. Que é o quê? Desejar que seus filhos, e assim como também netos, e assim por diante, é preferível que eles estejam. Irmãos, eu arrisco até a dizer, é preferível que o filho seja salvo, ou a filha seja salva, antes da vida. É preferível perder a vida do que a salvação. Ou seja, é duro você fazer uma oração e dizer assim, Deus, eu prefiro a salvação do meu filho do que a vida dele. O Senhor não vai levar essa oração. Não vai levar, quero meus filhos vivos. Mas para mim, em primeiro lugar, que eu te peço, Senhor, é a salvação. Se é de escolher entre uma coisa e outra, é a salvação. É uma oração doída, mas é uma oração que salva para a vida eterna. Salva para a vida eterna. É uma oração boa. Não é doce. Não é doce, mas é boa. Só que Deus, ele não tem intenção de viver triste. Deus não tem essa intenção. Se Ele puder lhe fazer alegre, Ele vai fazer todos os meios para fazer você ficar feliz. Entendeu? Então, se Deus puder dar as duas coisas, a vida e a salvação, Ele vai dar porque Ele pode. Porque tem como. Deus não é ruim. Deus, Ele é um Deus bom. Mas antes de tudo, que as nossas orações sejam por salvação da nossa casa. Amém?
agradecer essa oportunidade em nome de Jesus Cristo.